vou trazer a palavra de Deus aos vossos corações nesta tarde, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12 e o versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa alma, autor e consumador das nossas vidas, aonde que a palavra de Deus nos diz, meu irmão Jonas, um abraço para você. A palavra de Deus nos diz, quando essa palavra, onde que aos Hebreus estava escrevendo essa carta, aonde que nos mostra a realidade, nos mostra o que é Jesus para com toda a humanidade, o autor e consumador das nossas vidas, aonde que foi proposto o propósito que ele não negou para morrer na cruz do Calvário, para nos conceder, aleluia, a minha, a sua, a nossa salvação, aonde que nos mostra a realidade, quem é Jesus para a humanidade, para a raça humana, para a criatura de Deus, para a alma vivente, para a imagem e a semelhança do nosso Deus. E a palavra de Deus nos mostra a realidade. Quem é Jesus para a humanidade? Aí vem o apóstolo Paulo, aonde que a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo, antes de ele ser apóstolo, ele saqueava a igreja do Deus vivo. Ele pegava a carta de alforgia ao sacerdote para prender a igreja do Deus vivo, aonde com essa pessoa que desafia a igreja do Deus vivo, a palavra de Deus nos fala, quando Saulo, que era o qual que nos mostra hoje
no gozo, no descanso, na salvação em vossas vidas. A palavra de Deus nos fala: Saulo perseguia a igreja. Aí um certo dia ele pegou a carta de alforgia com um sacerdote para ir lá na cidade de Damasco para prender a igreja do Deus vivo. E quando Saulo e os seus companheiros lá iam descendo ao rumo de Damasco, Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para Saulo. O que significa Saulo? A palavra de Deus nos fala que ele veio da tribo de Benjamim. Aliás, não de Benjamim, mas sim de Levi. E o significado dessa nação, dessa tribo, significa raposinha de Deus. O apóstolo Paulo tem esse significado, raposinha de Deus. E a palavra de Deus nos fala, quando Saulo e seus companheiros lá iam descendo para Damasco, Jesus apareceu para ele. Jesus diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é os teus grilhões. Aquele que mexe com a igreja do Deus vivo. E a palavra de Deus nos mostra. Saulo diz para Jesus: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele ouvia a voz de Jesus, mas não enxergava. E o resplendor, quando Jesus apareceu para Saulo, ele ficou cego. Todo aquele que contempla a presença de Deus, a presença de Jesus, ele fica cego, ele fica morto. Assim como João, quando estava dentro da ilha de Patmos, Jesus apareceu para ele e ele caiu por terra como morto. Porque a glória de Jesus, a glória de Deus é grande para os carnais, o corpo carnais. Todo aquele que faz, todo aquele que se apresenta na presença de Jesus, ele fica cego pela glória, a resplendor de Jesus Cristo. O apóstolo Saulo ficou cego naquele instante, quando foi aparecido Jesus para com sua vida. E a palavra de Deus nos fala, Jesus diz para ele: duro é os teus grilhões, mexer na igreja do Deus vivo. Aí Jesus falou para ele: vá na cidade de Damasco e fica na rua por nome direita, e lá você convém de fazer. E a palavra de Deus nos fala, Jesus falou para o profeta Ananias, não o Ananias que foi morto, ter mentido, mas sim o profeta de Deus, o Ananias. Jesus falou para Ananias: vá na cidade, na rua por nome direita, e lá tem um homem por nome Saulo de Tarso. Saulo de Tarso está orando, está vendo você, e está vendo você orando por ele. E a palavra de Deus nos fala, Ananias respondeu para Jesus dizendo: mestre, Senhor, este homem saqueia a tua igreja, o Senhor quer que eu vá? Jesus respondeu para ele: vá, porque este é um vaso escolhido para levar a minha
ele foi o maior pregador do Evangelho. O apóstolo Paulo, antes, não é que ele tenha mudado seu nome, mas era Saulo, da tribo de Levi, da nação israelita. E Paulo é da linhagem. Meu amigo, prazer em rever, tem um bom serviço. E a palavra de Deus nos fala que ele foi mais perseguido do que os outros. Antes de ele perseguir a igreja, ele passou a ser mais perseguida. Todo aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo, a palavra de Deus nos fala que ele passa a ser perseguido, mas Jesus peleja na vida dele. A palavra de Deus nos fala que o apóstolo Paulo, ele passou mais a ser perseguido, mas ele não importava. Um profeta chegou sobre ele, disse: Paulo, não vá em Roma, porque lá te procura te matar. O apóstolo Paulo disse para o profeta, dizendo: é lícito que venha acontecer isso. É lícito que venha acontecer isso. E a palavra de Deus nos fala que ele anunciou a salvação, aonde todo aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo, ele passa a ser perseguido, mas ele é protegido por nosso Deus, ele é protegido por nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite Jesus, faça um compromisso com Ele, foge da realidade desse mundo. É muito mais ser perseguido pela palavra de Deus do que você não ser perseguido, você ir para o inferno, o lago de fogo que está reservado para o Satanás e os seus anjos da treva. É muito mais ser perseguido pela palavra de Jesus do que ir para o inferno. E depois quando Jesus vir buscar a sua igreja, Jesus vai buscar a sua igreja, aí depois Jesus, seus santos anjos, a palavra de Deus nos diz, Jesus, seus santos anjos, seus santos, vai estar lançando o inferno, o Satanás, os espíritos das trevas, o inferno e os ímpios no lago de fogo. A palavra de Deus nos fala que Deus não tem o prazer da morte do ímpio. Deus não tem o prazer da morte de ninguém. Aceita Jesus. Passa a ser perseguido pela palavra de Deus, mas você será protegido por nosso Senhor Jesus. Ele vai pelejar por você. Não pensa que o mundo fala que cada um do povo tem um anjo da guarda. Isso é mentira. Isso é mentira. A palavra de Deus nos diz assim, lá no livro de Salmo, número 34, versículo 5, que fala: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tema e os livra do mal. Todo aquele que passa a ser obediente à palavra de Deus, Deus envia o teu anjo para o proteger, para o livrar de todos os perigos. É muito mais melhor nós ser perseguidos e é protegido por nosso Senhor Jesus, que Ele envia os teus anjos para te proteger, do que você morrer e ir para o inferno. Se eu falar para você, para onde você quer ir? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Você vai dizer: eu quero ir para o céu. Para você ir para o céu, você tem que fazer um compromisso com o Senhor Jesus.
Você tem que fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus. Aí você não tem. Se você não fazer, você não tem salvação. Você não tem proteção do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Evangelho de João, estou terminando. Aliás, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, aliás, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e o 33, é o qual o apelo imperativo de Jesus, que ele deixou essa mensagem para que nós podemos transmitir para as pessoas, para que as pessoas não venham passar despercebido. Versículo 32 diz assim: aquele que confessar ao homem, eu confessarei diante do meu Pai que está aí no céu. Versículo 33: aquele que negar ao homem, eu confessarei diante do meu Pai. Eu confessarei. Aquele que negar o homem, eu confessarei diante do meu Pai que está aí no céu. Para nós ter salvação, você aceita o convite? Eu estou fazendo apelo com a sua vida, para que você possa entregar sua vida a Jesus Cristo, para que você possa alcançar a sua salvação. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te exalto, glorifico o teu nome. Ó meu Deus, que o Senhor possa agir na vida de cada um, suprir as suas necessidades. Ó meu Deus, que o Senhor possa vir confirmar a tua palavra ao coração dos ouvintes. Ó meu Deus, eu coloco os ouvintes da tua palavra ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.